E acho que é uma oportunidade legal também de eu reforçar um pouquinho sobre a estrutura do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores. A gente acha que todo mundo sabe, porque a gente está super dentro disso, mas, como a gente comentei no início, né, então tem muitas novas pessoas dentro do movimento nos últimos tempos. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. O Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, que é o CEGESC, que vocês estão acostumados a ouvir e alguns se acostumando a ouvir, né, quando a gente entra, são tantas siglas, ele é formado pela união dos núcleos de jovens empreendedores. Então, os 80 núcleos integrados, né? Então, lá no começo, quando tinha um núcleo, uma associação de jovens empreendedores, empresários, ou um núcleo, 2 núcleos, isso foi se intensificando, esse volume de núcleos foram crescendo ao longo do tempo dentro do Estado, e, obviamente, que fazia total sentido unir, né, esses núcleos e unir essas pessoas, porque elas estavam com problemas, situações e soluções incomuns, né? Então, o conselho ele é formado pelos seus conselheiros, ou seja, os representantes desses núcleos, que são os representantes da coordenação desses núcleos. E, por surgir a necessidade, a oportunidade de criar programas e atividades em comum a todos esses núcleos, obviamente, havia necessidade de operacionalizar. Então, cria-se o Conselho de Jovens Empreendedores. Lá atrás ele tinha outro nome, não era CEGESC, inclusive, era FACISC Jovem, né? E aí precisa de mão de obra. Então, foi se integrando uma diretoria, e esses núcleos, então, indicam jovens que vão compor essa diretoria. Essa diretoria tem 2 perfis, um é os vice-presidentes regionais, então são representantes desses núcleos dessas regionais e que fazem essa comunicação, né, de maneira mais alinhada do CEGESC, da diretoria executiva do CEGESC com os núcleos, né, e também a gente traz essa figura e essa analogia de que o vice-presidente regional ele é, de certa forma, um mentor desses núcleos, porque ele já passou pela oportunidade, geralmente, de ser coordenador ou de estar há mais tempo dentro do movimento e tem essa capacidade de integrar os núcleos daquela regional e que tem, daqui a pouco, esse perfil também de liderança desenvolvido de conseguir integrar esses núcleos. E as diretorias executivas, que são aquelas diretorias de projetos específicos, né, e que têm a oportunidade de entregar, fazer uma entrega específica ao longo do ano. Tá? Dentro do conselho, da diretoria geral do Conselho de Jovens Empreendedores, a gente tem a figura do presidente hoje, né? Quem sabe uma mulher, ó, tem tantas mulheres aqui na mesa, né? Basicamente só mulheres, e as mulheres que têm feito grandes entregas dentro do nosso Estado nos últimos tempos, é por isso, né? Hoje na diretoria do CEGESC a gente tem quase metade é mulher, é por isso que vai bem. A gente tem então a figura do presidente, da vice-presidente e aí uma diretoria executiva. Tá? Como que faz essa divisão estrutural? A figura da vice-presidente ela está mais próxima dos vice-presidentes regionais, então dessa estrutura de comunicação com os núcleos e integração com as regionais, e a diretoria executiva ela fica mais próxima das diretorias de projetos. Né? Então, o Feirão do Imposto, o Geração Empreendedora, tantos projetos que a gente tem. Hoje são 18 diretorias, com 38 pessoas dentro dessas 18 diretorias. Então, só para vocês também, eu acho que é interessante ter essa figura, dessa estrutura de como a gente se organiza dentro do Conselho.